Fala, meus Laesques, Panda aqui novamente fazendo o vlog semanal. Dessa vez o assunto é um assunto que não afeta diretamente a gente, mas é um assunto que eu tenho que falar sobre, que faz um tempo, acho que desde que eu tive ideia de fazer esse canal, eu estava querendo fazer esse vídeo especificamente. Ele ia ser o primeiro vlog e acabei fazendo um sobre DLC, mas enfim, vou fazer hoje. O assunto do vídeo é sobre o Gamersgate. Se você não manja dos Paranauê do Gamersgate, é uma oportunidade de você aprender o que é isso, afinal do que se trata. Na verdade, eu estou fazendo esse vídeo aqui vestido com a camisa do Lanterna Verde, usando o boné do Homem-Aranha, para mostrar que esse negócio de Gamersgate, essa parada de polarização tá errada. Tanto em relação aos games, quanto em relação até à vida política, por exemplo. Hoje, eu estou fazendo esse vídeo hoje à tarde, são 3 horas, dia 13 de março de 2015. E nesse momento está rolando lá em São Paulo, na frente da Petrobras, a CUT está lá na frente, e tem vários movimentos no país, várias passeatas pró-PT. E depois da manhã, domingo, vai rolar um movimento aí, umas passeatas pedindo o impeachment da Dilma, tá? Então eu estou usando isso aqui para mostrar que esse negócio de polarização tá errado, que não é assim porque você apoia, porque você votou na Dilma, você não pode criticar ela, você automaticamente é petista, ou então se você é contra o PT e você não está gostando do jeito que o PT tá liderando o país, você é contra, você é reacinha, você é a favor da ditadura. Não é por aí, não vamos polarizar a coisa, não é preto e branco. É a mesma coisa, então eu estou usando isso aqui como exemplo. Apesar de eu gostar mais da DC do que da Marvel, não quer dizer que eu sou anti-Marvel ou que eu sou DC para sempre, fanboy, etc. Esse tipo de coisa é errado sempre. Bom, voltando ao assunto do vídeo, o que é o Gamersgate? Gamersgate é um hashtag, né? Hashtag Gamersgate, que surgiu lá nos Estados Unidos. De um lado, o Gamersgate, ele é um movimento, é interessante ver isso, né? Que a mesma hashtag tem significados diferentes para dois lados da mesma moeda e para pessoas que são neutras, né, no caso. E obrigado ao cachorro aí que tá latindo, participação especial, o cachorro do cemitério aqui atrás de casa. Mais ou menos no final de 2013, início de 2014, uma desenvolvedora de jogos gringa, o nome dela é Zoe Quinn, ela escreveu ficção interativa. Eu não chamo de jogo porque eu pessoalmente acho que jogo tem que ter gráfico, tá? Mesmo porque, apesar de existir Zork e outras adventures escritas, né? Pra mim o jogo tem que ter gráfico. Pode ser o gráfico do Atari, mas tem que ter gráfico. Então, isso que ela criou é uma ficção interativa. É tipo Escolha Sua Aventura. Lembra aqueles livros, jogos que a gente tinha quando era moleque? Se você quiser ir pra montanha, vá para a página tal. Ela fez mais ou menos isso, uma ficção interativa que chamava Depression Quest, Busca da Depressão, né? E ela escreveu esse jogo, né, que ela chamou de jogo. Começou a divulgar, pediu o Greenlight, que é o sistema do Steam, para poder publicar os jogos mais rápido e tal. Começou a ter umas críticas legais, a galera gostou. Até aí tudo bem. O que acontece? O namorado dela fez uma coisa que eu acho horrível, né? Já tá errado. Descobriu que ela tava metendo os chifres nele, que ela tava traindo ele. E ele começou a colocar um monte de documento, screenshot que ele tirou dos papos dela com outros caras, vídeo, essas coisas que o pessoal da internet chama de doxing, né? De documento. E coloca essas coisas, ele fez um site para reclamar, né? Dor de corno dele, que ela estava chifrando ele. Porém, quando ele fez isso, ele levantou uma questão que eu acho que surgiu. Não foi a semente do Gamersgate, mas começou a chamar atenção para o que está de errado na indústria dos games, né? Principalmente em relação com a imprensa. Ele fez essa postagem, descobriu-se que essa Zoe Quinn, ela estava tendo um caso com o jornalista da Kotaku, que é um dos sites aí mais acessados, que é mais voltado para o público gamer.
e esse cara descobriu que ela estava dormindo com um dos jornalistas lá. Aí foi descobrindo que, além dela estar dormindo com o cara, traindo ele, o cara foi citado como um agradecimento especial no jogo. Descobriram que o pessoal estava... esse cara estava dando grana para ela através daquele sistema Patreon, né? Que a pessoa é um artista, faz vídeos e tal, você põe lá no teu site, a pessoa vai lá e pode ser o seu patrão. Quem faz isso aqui é aquele canal do Tária no Brasil, ele é um dos mais conhecidos que faz isso, né? Vai lá, faz uma conta no Patreon e aí fica pedindo esmola pra galera, pedindo um salário, né? Não esmola, desculpa, pedindo salário pra fazer os vídeos. Então começou a descobrir que ela tava com esses interesses, né? E tipo, é uma puta falta de ética jornalística. Como é que o cara vai fazer uma matéria sobre o jogo da mulher que ele tá traçando, entendeu? Assim, não tem sentido isso. Pelo menos se ele fosse ético, jornalista, ele não poderia fazer essa matéria. Ele passaria para outro cara e o outro cara faria, né? Ele tem interesses pessoais, né? Mas, de qualquer forma, descobriu-se isso. Aí começou uma outra vertente também. Tem uma personalidade do YouTube, né, que a gente fala, tem uma feminista, e eu não uso essa palavra pejorativa, eu quero deixar claro que eu concordo com algumas coisas que ela faz. O nome dela é Anita Sarkeesian. Ela tem um canal que chama Feminist Frequency, que é um canal interessante até, que traz uma análise sobre o papel da mulher nos videogames, na mídia em geral, e especialmente nos videogames. Aí você vê quando ela faz vídeos, por exemplo, ela fez um vídeo falando sobre o papel da mulher como damsel in distress, né? A dama em apuros. Então, que esse trope é uma espécie é um clichê de histórias que é sempre utilizado. Então, desde a Peach na história do Mario, a mulher é sempre vista como uma dama para ser salva, ela não tem força, a não ser em casos específicos. Por exemplo, Tomb Raider, que a Lara Croft já é a personagem feminina, uma das primeiras. A Samus do Metroid, que é um caso à parte também, que era um joguinho do Nintendo que você jogava o jogo inteiro, aí no final você descobria que o personagem, o robozinho que você estava jogando, não era um robozinho, era uma mulher vestindo uma armadura. Era muito legal isso. Ou seja, ela faz um material interessante, tá? Porém, ela começou a receber ameaça de morte. O pessoal do Gamergate, eles falam, né, os que são a favor do Gamergate, que também sou a favor do Gamergate nessa parte de trazer uma melhor interação, uma abertura maior sobre quem financia a mídia dos games, porque, como eu sempre costumo dizer para os meus amigos, né, o pessoal que eu converso sobre o assunto, videogame é uma mídia nova, é uma arte nova, é a arte interativa que eu mais gosto mais do que ler, gosto mais do que assistir filme, série ou qualquer coisa afim, porque no videogame você toma para si a empreitada de contar a história. Então você decide. No videogame você tem essa possibilidade, você interage totalmente com a história. Um jogo bem feito é capaz de te dar, te trazer emoções que outras mídias não conseguem. Então, nesse caso do Gamersgate, em relação a mídia que cobre os games, essa é a mídia mais nova da mídia de entretenimento. O que é a mídia do entretenimento? A gente tem a mídia do entretenimento, por exemplo, de celebridades. Que essa semana, se não me engano, saiu uma matéria que era uma foto do cara do BBB, que ele tava de óculos. Depois eu vou achar essa foto e eu coloco aí. Diferente do outro vídeo, dessa vez eu vou lembrar. Vou colocar antes de editar. Ele olha a lata de goiabada e pensa na vida. E isso aí, tipo, tem aquele clickbait que a gente chama, né? A pessoa clica pra abrir, pra ler a matéria, porque o cara do BBB tá olhando pra lata de goiabada com óculos fundo de garrafa, pensando na vida. Então essa é a mídia que atrai, essa é a mídia que essa sociedade de consumo que a gente tem hoje em dia, ela influencia, né? Final do capítulo da novela dá mais view do que, por exemplo, o que eu falei agora, o que está acontecendo lá na sede da Petrobras em São Paulo. Então, não é interessante
a gente chegar, assim, é o que eu falo, a mídia dos games é a mais nova dessa parte do entretenimento, da mídia de entretenimento, que para os jornalistas é uma mídia assim mais, né, normalmente eu falo conhecimento de causa, o jornalista meio que olha assim e fala, que esses caras aí que falam de celebridade, esses críticos de cinema, que isso aí não é bem jornalismo é ir lá em Brasília, ficar segurando o microfone pro deputado falar, ou então, sério mesmo, fazer que nem os caras vão descobrindo jornalismo investigativo, né? Mas de qualquer forma, a mídia dos games é uma parte da mídia de entretenimento mais nova. E essa mídia depende muito, toda mídia depende de anunciante. É lógico, é um negócio. Não é uma coisa que é feita, de onde sai o recurso? Lógico, dos anunciantes. Então, a mídia do videogame tem muita ligação com a indústria do videogame, tá? Isso é conhecido demais, não é novidade nenhuma. Por exemplo, quando a Activision faz o lançamento do Call of Duty, os meios de comunicação são convidados, por exemplo, para ir para um hotel em Aspen. Recebe um capacete, um kit que vem um capacete, camiseta, jogo, vem um PS3 para você testar e tal. Ou seja, eles compram, né? Em português, claro, eles compram que a mídia seja sempre... Era até uma coisa que a gente brincava um tempo atrás. Jogo que era medíocre, eles davam 7, nota 7, de 1 a 10, 7. Não, tá errado isso, é medíocre, não seria 5? Eu, por exemplo, não gosto de não dar uma nota. Eu dou uma nota de 1 a 5 e dessa nota dá pra você saber se presta ou não o jogo. Eu sou contrário, o pessoal fala assim, não, vamos tirar esse negócio de nota porque Metacritic acaba atrapalhando as empresas e tal. Mas eu acredito que tem que ter sim um sistema para você saber mais ou menos você poder dar, realmente tem que dar nota quando você fala sobre um determinado filme, um determinado disco, mas o que você tem que levar em consideração é a subjetividade da pessoa. Por exemplo, se eu, Panda, estou fazendo um vídeo sobre um jogo de corrida, você pode ter certeza que eu não vou estar fazendo tão bem quanto um cara que gosta, porque eu particularmente não tenho interesse muito em jogo de corrida, nem em corrida em si, eu não curto muito, então eu evito de fazer. Agora, por exemplo, se eu fizer uma análise do jogo de RPG, pelo meu histórico, eu já fui dono de loja de RPG, jogo desde, sei lá, final da década de 80, jogava Final Fantasy e tal, então eu tenho todo o embasamento, tenho todo o histórico para falar com propriedade, com autoridade sobre um RPG. Agora, é diferente, se você não gosta do meu senso crítico, você não gosta da minha opinião, como tem muita gente que não gosta, por exemplo, da análise daquela moça que faz a crítica de cinema da Veja, me fugiu o nome agora. Ela tem muita gente que eu particularmente não gosto do gosto dela, mas eu respeito ela como crítica. Só que o nosso gosto não bate, então é uma coisa normal. Quando descobriu-se que tinha, né, começaram a surgir essas matérias sobre o Gamersgate, começaram a atacar. Aí surgiu o hashtag, um ator, o Alec Baldwin, William Baldwin, como que chama o cara? Adam Baldwin, que não tem nada a ver com Alec Baldwin, não é da família dos Baldwin, mas ele é um cara que os geeks mais ou menos conhecem. Ele fez aquele seriado Firefly, né? E ele que inventou esse termo, né? Esse hashtag Gamersgate, que é uma menção ao Watergate. Toda vez que rolam, né? Que nem o Petrolão agora nosso, né? É a mesma coisa. Tudo que se levava a isso sobre a falta de esse cronismo, né? Essa coisa da indústria a mídia de games está bem relacionada com a mídia, com a indústria. Ele criou esse hashtag, então começaram a surgir pessoas que estavam pedindo uma maior abertura, né, para saber o que está acontecendo, porque eu sou um consumidor de jogos e eu quero ver a opinião do cara que escreve num site, por exemplo, Kotaku, sobre um jogo novo ou sobre um assunto interessante, e eu tenho que confiar nesse cara, certo? Se o cara falar que o jogo é bom, eu deveria confiar, porque ele tem uma opinião profissional, ele escreve, ele ganha dinheiro para fazer isso. Então eu tenho que ter certeza de que ele não está puxando a sardinha para a brasa dele, certo?
Então, esse pessoal pró-Gamergate, que eu me considero, eu quero mais ética sempre, eu sou jornalista por profissão, sou gamer por natureza, né, por amor, e eu quero sim mais ética na indústria, eu quero mais opinião fundada, não quero coisas pagas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é o que eu falei, é sementinha, né, do que é o Gamersgate. Há uns 10 anos atrás, no GameSpot, que é um dos sites mais acessados hoje em dia de jogos, tinha um cara que escrevia para lá, o editor do GameSpot era o Jeff Gartzman. O Jeff, ele fez um review daquele jogo Kane and Lynch e ele meteu o pau no jogo, porque o jogo era ruim. E o jogo é ruim mesmo, quem jogou, né, não é tão ruim assim como alguns pintam, mas não é um jogo medíocre. E a empresa estava patrocinando anúncios no GameSpot. E ele foi mandado embora, assim, tchau e benção. E na época o pessoal falou, mas por que ele foi mandado embora? O que aconteceu? Ele fez alguma coisa errada? Na verdade, a empresa pediu a cabeça dele, é o que o pessoal acha, né? Porque teve até no gringo tem muito isso, né? NDA, os caras fazem acordo, vão na justiça, e uma das cláusulas é não pode falar nada com a imprensa. Então, mandaram o cara embora, porque ele tinha feito uma crítica ao jogo que não coincidia com os anunciantes do jogo, né? Então é mais ou menos que nem eu escrevo para a revista Veja e um dos patrocinantes é a Volkswagen, aí eu faço uma matéria falando que o Gol novo tem problema e a Volkswagen está pagando mal os operários e tal, e simplesmente a Volkswagen fala, manda embora, tá louco? Vai falar mal da gente? E a Veja manda embora. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Depois ele saiu e ele acabou fundando o Giant Bomb, que na minha opinião é o melhor site gringo para saber informação imparcial sobre games, é o Giant Bomb, ponto final. Eu leio Kotaku, eu leio Gamasutra, eu leio GameSpot, eu sou que nem o menino lá da Ubisoft, eu leio tudo desses sites. Porém, o que eu mais costumo aceitar como imparcial é o Giant Bomb, e o Jeff começou o Giant Bomb. Então começou essa galera a pedir mais informação sobre o Gamersgate, vamos achar, e começaram a atacar essa Zoe Quinn, começaram a atacar a Anita Sarkeesian, começaram a atacar a Brianna Wu, que é uma outra desenvolvedora, tá? E aí entra naquele caso que é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, tá? Eu posso afirmar pessoalmente, eu já tive muito problema com isso. O pessoal costuma, pessoal de esquerda, né? Alguns, não estou dizendo todos, eu mesmo me considero, me visualizo como, na verdade é o que um amigo meu fala, né? Você não é de esquerda nem de direita, você é da zoeira, a zoeira vale mais para você do que essa coisa. Mas assim, eu me identifico mais com o movimento de anarquia, entendeu? Eu não sou comunista, eu não sou socialista, mas por própria tendência eu tendo a me identificar mais com a esquerda. Porém, existem algumas coisas que eu já não concordo. Por exemplo, essa coisa dos Social Justice Warriors, né, que o pessoal da esquerda quer forçar isso, isso acontece muito com o feminismo radical, né? Feminismo radical, você não pode dar opinião porque você é branco, ainda mais eu sou branco, cis, né, que eu me identifico com minha identidade de gênero, com meu pênis, né? Eu sou homem, não sou homossexual. Sou branco, classe média, eu não posso dar pitaco, não posso falar nada, e a luta das mulheres, cara, eu não tenho nada contra isso, sou a favor do feminismo, sou a favor de cotas, coisas que não vêm ao caso aqui no vídeo, e muita gente vai ficar com raiva que eu falei isso. Galera, nada a ver, aí é a opinião pessoal minha, política, tá? Mas tem coisas que não cabem nesse caso. Por exemplo, a Anitta e a Zoe começaram a receber essas ameaças. Aí é o lado do Gamersgate que tá errado. É o que eu tava falando de trolling, da zoeira. Eu sou troll, eu sou da zoeira também, adoro uma zoeira. Quem não gosta, né? Quem fala que não gosta é doente da cabeça. Só que tem uma coisa que a gente fala até no Trolling Game, que é o mais importante no Trolling Game é você trollar com a verdade. Que além de doer mais,
vale mais pontos, entendeu? No trolling game. Você trollar com a mentira, né? Chegar e falar assim, a mulher não pode ganhar o mesmo que o homem porque a mulher é inferior ao homem em tudo, é mais burra. É mentira isso, então não vale a pena. Aí é o trollzinho da terceira série, o trollzinho da quarta série, aquele que grita, que trola com a mentira, fala em verdade e tal. E tem uma galera do 4chan, uma galera dos channels, a galera das panelinhas, aqui no Brasil panelinha, etc. Começaram a pegar esse negócio do Gamersgate e começaram a atacar, fazer doxing, bota os documentos da mulher, fala que vai entrar, onde ela vai dar palestra, vai matar ela, essas feministas de merda, e começa a atacar, entendeu? Então essa parcela cancerígena da coisa, os ruê, que prova que para ser ruê não precisa ser BR, tem ruê no mundo inteiro, dão um nome ruim pro pessoal que é pró Gamergate, que é pró de que exista mais uma percepção maior sobre a indústria dos games, a mídia dos games, para não ter esse cronismo, né? Eles determinarem o que vai ser divulgado ou não. Eles tentaram abafar esse negócio, né? Aí no dia 28 de agosto do ano passado, parece que foi uma coisa assim, uns 10 sites lançaram a mesma história, que os gamers estão mortos, the gamers are dead. Eles fizeram uma matéria, várias matérias na verdade, porque saiu uma daquelas notícias, uma daquelas perspectivas sobre como está mudando a idade dos jogadores, estão ficando mais velhos. Hoje em dia a idade média do gamer é 35 anos, no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Hoje em dia 45% dos gamers são mulheres, aumentou muito. No começo era aquele estereótipo, é o carinha gordinho nerd, né? Gordinho nerd, que só fica jogando e tal, mas não é bem assim. E também começou a mostrar que, além de expandir esse universo dos gamers, que os gamers não eram mais aquele estereótipo homem branco, cis, etc, etc, etc. Só que eles fizeram essa matéria meio que assim, ó, morreu os gamers, agora já era, entendeu? Não existe mais esse estereótipo, então acabou o assunto, tá? Agora não existe mais isso de gamer. Só que, galera, quem é gamer é quem se identifica como gamer. Eu vejo muito isso em fórum, em coisas assim, quando os caras põem assim, quem só é gamer quem jogou PS1. Quem não jogou PS1 não pode falar que é gamer, ou então PS2, ou então os caras mais radicais, que você nunca jogou Atari, você não pode falar que é gamer e tal. Galera, gamer é quem se identifica com essa tag, né, de gamer, porque gamer pode ser quem joga, vai, a tiazinha que joga Candy Crush todo dia, 10 horas, joga bingo online, buraco online, não é gamer. Gamer é só quem joga CS, quem joga Dota, quem joga LoL, ou gamer é só quem joga no console. Não tem essa, galera. Gamer é quem se identifica como gamer. Eu acredito nisso. E esse papo de morreram, acabaram os gamers, isso deu um estardalhaço, porque um dos jornalistas descobriu uma lista no Google que vários outros jornalistas assinavam, e eles combinaram de fazer, lógico, né? Saiu no mesmo dia, tá na cara, né? Ele achou a prova, tá lá, eles combinaram, eles estavam moldando a história para não mostrar o lado desse pessoal que estava pedindo mais transparência entre essa ligação da mídia, dos games com a indústria. Então começaram a atacar e pegar essas maçãs podres aí, os trollzinhos de terceira série que manda fazer swatting, por exemplo. Swatting é outra coisa que tá rolando lá fora. Liga pra polícia e fala que tem um homem armado e tal caso, invade a SWAT lá, invade. Você vê que esse negócio tá tão mainstream agora. Semana retrasada saiu um episódio daquele Law and Order que passa no universo aqui no Brasil, sobre o Gamersgate, só que assim, totalmente desvirtuado, né? Totalmente preconceituoso, nada a ver. Como eu falei, os dois lados estão errados e os dois lados estão certos. Porém, essa coisa de vitimismo que está acontecendo, por exemplo, a Anita Sarkeesian, como eu falei, eu gosto dos vídeos dela, o conteúdo dos vídeos dela é legal, mas ela entrou numa onda de vitimismo. A Zoe Quinn também, sabe, querendo se defender. Eu não tenho nada a ver com o que ela faz,
se ela traiu o cara ou não, esse é problema pessoal. Agora, não deveria o cara da Kotaku escrever uma matéria e sendo que ele tem um agradecimento especial no jogo dela. Tá errado isso aí. Então, quer dizer, eu me identifico mais com o lado que procura essa maior transparência e evitar esse negócio da mídia dos games, que depende muito da grana da Intel, por exemplo. A Intel tirou anúncios do Gamasutra depois que rolou isso, então começou a ter isso. Os próprios anunciantes começaram a tirar os anúncios para não ficar metido nisso aí, porque senão os caras falam, não, a Intel tá patrocinando isso aí, não vou mais comprar CPU Intel, vou comprar só AMD. Então, quando começou a mexer no bolso, aí rolou aquela explosão. E hoje em dia ainda tá rolando isso, Gamersgate. Aí esse pessoal que é a favor do Gamersgate, o pessoal do Social Justice Warrior, o pessoal das feministas radicais e tal, começaram a falar que não, é só homenzinho branco, estereótipo que tá atacando a gente e tal. E a galera do Gamersgate fez um outro hashtag, que é a hashtag I'm not your shield, não sou seu escudo. Mostrou que vários jogadores de etnias, minorias, por exemplo, vietnamita, negro, mulheres, também eram a favor do Gamersgate. Aí o lado de cá falou, não, isso aí foi combinado e tal, e ficou aquele vai que não vai, vai que não vai. Então basicamente deu para ter uma ideia, né, o que é o Gamersgate, tá? Uma coisa que eu acho super interessante desse negócio é o seguinte, teve uma época, bem no comecinho, que esses sites começaram a fazer essa crônica, né, juntando as matérias e tal, eles começaram a se autodescrever como bloggers, não mais como jornalistas. Com exceção do Kotaku, que falou, não, aqui a gente emprega jornalista. Aliás, parabéns ao Kotaku, né, que tomou essa iniciativa. A gente emprega jornalista, porque eu considero isso também. Por isso que eu fiz o curso, que é o curso do MacGyver. Você aprende a fazer um monte de coisa em várias áreas, mas você não especializa em nenhuma. A não ser ética e escrita, por exemplo, ou filmagem, ou vídeo, etc, etc, porque você tem que fazer a comunicação, né? Por isso que a gente fala comunicação social com ênfase em jornalismo. Então, é muito importante que a gente tenha essa abertura para a gente saber de onde vem. E quando você estiver lendo uma matéria, estiver vendo uma coisa em um site, um portal, ou mesmo aqui no Brasil. Por exemplo, a semana passada a IGN abriu a filial aqui, achei super legal isso. Quer dizer, apesar da gente ser o quarto maior mercado de games no Brasil, no mundo, o Brasil ainda não tem essa imprensa de games, a maior parte das revistas fecharam, a gente só tem os portais fazendo, e portal, às vezes é aquela coisa, como está seu hype? Já até falei disso no outro vídeo, né? Nem vou falar de novo. Mas o mundo inteiro a gente tem essa abertura que o YouTube dá, que está fazendo uma verdadeira revolução nesse aspecto. Por exemplo, eu posso levar minha mensagem diretamente para você sem passar por intermediário. Tem o lado bom e o lado ruim disso. O lado bom é que eu não preciso que o editor veja lá, ele não vai censurar nada, eu posso conseguir passar minha mensagem até você. Porém, os filtros que a mídia tradicional tem, não tem no YouTube. Então, às vezes você pega casos. E aí entra num outro ponto, eu não vou nem citar nomes, eu vejo muito youtuber fazendo isso, vai lá, ataca o cara, fala o nome do cara, não sei o que, porque o cara é isso, aquilo outro, para aumentar os views dele e tal, não tem interesse nenhum nisso. Mas a gente vê casos de site que fala sobre hardware mentiroso, que não tem cuidado com o que fala, e a galera vai lá e consome. O Pirula fez um vídeo sobre isso um tempinho atrás, achei super legal, aliás, recomendo aí quem curte negócio de ciência, biologia. O Pirula é um cara que faz esses vídeos, um cara muito legal, devia ter mais viewers do que ele tem, mas infelizmente acontece muito isso, a gente vê, nem sempre a qualidade reflete no alcance que os caras têm, tá? Então às vezes você pega uns caras que fazem vídeo, ou o cara que pega, não, eu vou fazer um canal de games, porque essa é a moda agora, e o cara vai lá, faz máscara e abertura especial e tal, mas aí o conteúdo do cara não tem, porque o cara não é gamer, o cara faz o vídeo, bota lá ele gritando, com
sabe, jogando jogo de flash e tendo fãs, umas paradas assim, nada a ver, entendeu? O cara, conteúdo mesmo, falando sobre, o cara não tem. Mas voltando ao assunto, então a gente tem essa possibilidade com o YouTube de atingir as pessoas, de poder levar informação. Só que o que te leva a crer ou não, que nem eu tô fazendo, tudo que eu tô falando aqui você pode pesquisar, tanto na internet, ver outros canais, ver na Wikipedia, ver no Google, não importa. Você tem que saber, a pessoa que assiste o vídeo tem que saber distinguir e saber quais interesses ela está seguindo ao consumir aquilo, tá? Então, ao meu ver, é o seguinte: Gamersgate levanta, é uma coisa legal para a indústria, tá, assim, uma navalha na carne da indústria dos games, principalmente lá fora. Aqui dentro nem tanto, mas a gente sabe que aqui também acontece isso. Rola muita propaganda, rola muita... eles pegam os caras que têm bastante view e não é que compram, né? Mas assim, meio que pra calar os caras, dão uns benefícios e os caras aceitam. Eu acho normal isso. Ah, legal, pô, a empresa estava errada, mas admitiu. Não é bem por aí. Eu acho que o mais importante, que o jornalista vive, ou youtuber, ou que quer que o cara se denomine blogger, ou what the fuck, que ele tenha pelo menos uma ética e que ele nunca perca essa ética. Por exemplo, um tempo atrás eu vi um cara fez um vídeo fazendo uma análise do jogo, e aí a maior parte dos viewers dele discordaram da análise. Aí na semana seguinte o cara fez um vídeo explicando porquê, pedindo desculpa, quase que mudou de opinião, mudou de opinião, mas falou que não mudou, mas que fez o vídeo, entendeu o lado dos caras. Quer dizer, se eu fizer um vídeo, galera, um dia que eu fizer um vídeo e falando de um jogo, por exemplo, vou dar um exemplo, Hotline Miami. Eu morri pra caramba, até tiraram o sarro aí, o Ico era o filho da puta, ficou tirando sarro, porque eu morri pra caramba no Hotline Miami, mas eu falei a verdade, cara. Eu acho a ideia, a estética do jogo legal, mas eu só morro no jogo, tenho raiva, não vou ficar jogando o jogo pra passar raiva, eu sou velhinho não tem a tempo de resposta que a juventude tem, infelizmente. Quando eu tinha uns 12 anos, talvez eu chegasse até o final do Hotline, mas eu não chego. Então, para ficar passando estresse, eu pulo para outro jogo. Então, o dia que eu mudar a minha opinião, porque patrocinador tal, eu acho que isso é muito importante, galera. O Giant Bomb é exemplo disso. Giant Bomb, quando eu leio o Giant Bomb, eu tenho certeza, principalmente porque os reviewers que eles têm um gosto muito parecido com o meu. Então, se o cara dá 5 estrelas para aquele jogo, eu pego o jogo. Entendeu? Então, isso eu acho importante, separar o joio do trigo e saber que os dois lados nessa história do Gamersgate tem razão. O lado das feministas Social Justice Warriors tem razão. Eu gosto dos vídeos da Anita Sarkeesian. E eu acho que quando ela fazia o Feminist Frequency, analisando os tropos de videogames, são muito bons. Com exceções, por exemplo, como ela fez um vídeo um tempo atrás falando do Dying Light, que de novo o trope da Damsel in Distress, e parece que é 2015 e os devs não aprenderam. Ela falou disso da personagem Jade, que é um dos membros da resistência lá. Você vai salvar ela, tá, durante o jogo. Acontece que se ela tivesse jogado o jogo, ela saberia que no comecinho do jogo quem te salva é ela. Então, já é disso que eu falo. Você tem que falar do que você sabe. Você não sabe, fica feio. Não queira subestimar a inteligência do viewer. O viewer sabe quando você está falando besteira. O viewer sabe quando você não fez a pesquisa. O viewer sabe quando você não jogou o jogo. A Anitta fez essa besteira, não dá pra defender, né? Agora, em questão do trollzinho, de mandar que vai matar, que vai invadir a escola, botar documento, print, expor, isso tá totalmente errado. Esse lado do Gamersgate eu tô fora disso. Porém, se a gente fosse colocar esse lado dessa parte de ter uma abertura maior, uma transparência melhor e parar de confundir as coisas, né? Esses grandes sites aí, GameSpot, dou o nome GameSpot, o Gamasutra mesmo, que eu gosto, mas é com grão de sal. Eu consumo com grão de sal, porque eu sei que quando entra dinheiro é difícil. E todos esses sites não tem um peso tão grande, o Kotaku mesmo, não tem um peso tão grande como o Giant Bomb tem pra mim.
aqui no Brasil, eu não vou citar nomes também de sites aí, mas a gente, como tudo, a gente ainda está um pouco atrasado em relação lá fora, infelizmente. Apesar de ser, como eu disse antes, quarto país que mais joga no mundo, a gente está muito atrasado nessa parte de informação. Porém, em outros aspectos, a gente está mais avançado. Por exemplo, eu vejo essa penetração que o Zangado e outros youtubers que têm o que falar, que não são o gritinho e só flu-flu, tem uma penetração muito grande entre o público gamer. Isso é muito legal. Lá fora não é assim. Por exemplo, você vê o Zangado tem mais assinantes do que o próprio Total Biscuit. Eu acho isso super legal. Isso a gente está mais à frente, né? Não tem aquela síndrome de vira-lata. Ah, o Brasil é ruim, a Nintendo foi embora do Brasil, boa, boa, boa. Bom, e basicamente é isso. Meu vídeo sobre Gamersgate, que era para ser o primeiro vlog, acabou sendo o segundo, porque eu resolvi falar sobre DLC e toda aquela história do Ubi Responde e tal, a opinião sobre DLC. Se você curtiu esse vídeo, dá o joinha, compartilha, aquela coisa, né, que todo mundo pede. Você sabe que por favor, se puder fazer, eu agradeço. E infelizmente eu prometi para um amigo que ia fazer um vídeo mais curto, acabou dando quase 40 minutos eu falando aí. Eu vou fazer uma ediçãozinha nele aqui, vou colocar algumas coisas para não ficar só o Panda falando, chato pra cacete. Mas é isso aí. Esse foi o vlog dessa semana que vem tem mais. E novamente eu falo, se você tiver alguma matéria, alguma coisa, um vídeo que você, pô, Panda, faz uma análise desse jogo, eu gosto pra caramba e tal. Se quiser mandar uma mensagem pra mim, manda pandadosgames@gmail.com. É nóis. Até mais.